Então vamos nessa, nação, reagir a Marcos Braz e Bruno Spindel. Eles estão dizendo que vai fazer do Mengão uma máquina. Isso mesmo, galera. Vamos reagir tudo, acompanhar juntos. E, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal. E sem enrolação, vamos para o vídeo. Olha, a gente pensou muito em vir dar essa entrevista, porque o que eu passei para eles aqui, que a gente iria fazer uma entrevista após a janela, para deixar claro todas as posições de fazer. Então é muito ruim responder essa tua pergunta agora por um simples motivo. As negociações estão em curso, existem várias situações, como colocar ou não algum jogador nesta. Várias situações, galera. Ou seja, uma pista aí de que eles estão querendo trazer muitos jogadores para o Mengão, hein? Vamos acompanhando. A negociação. Então, eu entendo a tua pergunta, mas eu gostaria que você entendesse que esta pergunta que você fez, que a gente não precisasse responder, só por esse ponto aqui, que é uma negociação que está em curso, mas que procede o que o Flamengo quer em relação ao jogador. O Flamengo entende que é um jogador que vai nos ajudar muito. Boa tarde, Braz, boa tarde, Bruno. Queria perguntar para vocês, eu sei que é questão médica, mas assim, o Dorival convocou hoje o Pedro. O Gerson a gente sabe que está em totais condições, mas o Pedro ainda está no processo de recuperação. E pelo que a gente apurou e pelo indicativo, me parece que o Pedro vai conseguir voltar a jogar talvez nessa próxima semana, um pouquinho antes do esperado. Queria saber se vocês podem nos comunicar o que vocês escutaram do DM, da comissão técnica. E só para deixar claro aqui, pessoal, sobre a matéria que a Raíza falou, até pediu ali, mas a gente não estava no microfone, sobre o Wesley, sobre bronca no Wesley, não foi do GE, deixando claro com o veículo aqui. Tá? Obrigado, Marcos. Mas foi de quem é a matéria? Só para... Eu não li. Eu não li. Você sabe de quem foi, Raíssa? Sabe de quem foi? Eu não li, então eu não vou falar o que... Hã? Globo. Tá. Vamos lá, sobre o Pedro. A CBF, como outras confederações, elas, para cumprir com as regras da FIFA e entendendo os processos das seleções, elas fazem uma convocação de uma lista larga, para que porque pela regra, para o clube liberar o atleta, tem que ser feita a convocação 15 dias antes da data FIFA. Nesses 15 dias pode acontecer alguma coisa e ter que substituir um atleta, então eles fazem uma convocação de uma lista larga, notificam o clube desses atletas que foram convocados. No caso da seleção brasileira, na lista larga, estavam Ayrton, Fabrício, Gerson e Pedro. E se ocorre alguma questão médica, eles escolhem algum jogador ali que está dentro da lista e o clube tem que liberar porque foi convocado dentro dos 15 dias. Então, os 4 foram convocados. O Pedro está num processo de recuperação. O nosso departamento médico, ele fez 2 exames, se eu não me engano. Nosso departamento médico, a prática do clube é nunca dar prazo de recuperação, porque tem uma questão humana da reação do atleta, aos tratamentos, e cada ser humano reage, cada atleta reage de um jeito. A gente espera que o Pedro possa se recuperar o mais rápido possível. O DM e o atleta, o Pedro, estão trabalhando dia e noite. Ele estava aí, chegou cedo aí para tratar, está evoluindo bem. E assim, trabalhar todo dia e noite, para que ele possa estar em campo o mais rápido possível. Eu acho que até na própria entrevista da convocação, a CBF deixou claro que, caso ele não esteja apto e em condições, ela vai convocar um outro jogador que esteja na lista larga para substituir o Pedro. Acho que isso é meio claro e óbvio, que se ele não tiver em condições clínicas e apto para jogar, não está apto para jogar no Flamengo, não está apto para jogar na seleção, mas ele e o DM estão trabalhando dia e noite para que ele possa estar apto a ajudar o Flamengo o mais rápido possível. Braz, Bruno, boa tarde. Queria perguntar... Obrigado, Bruno.
Sobre o Fabrício, o Marcos falou um pouquinho ali sobre a negociação e sobre os reforços esportivos que ele e o Wesley são para vocês não saindo. Ainda tem possibilidade de chegar, ou se tem alguma coisa ainda que possa pintar para que o Fabrício saia nessa janela, ou assim como o Wesley já é definitivo que ele segue ao fim dessa janela? Não, essa questão aí do Fabrício é uma questão em que a proposta ela ainda não chegou. Ela chegou num primeiro momento, precisava ser feito um ajuste normal dentro do que sempre é feito aqui nas negociações, e a gente passou quais eram os ajustes que precisavam ser feitos, e isso já tem bastante tempo. Ele, ao que eu tive de acesso, mas por imprensa, e aí eu não sei qual é a veracidade disso, é que esse clube estava indo na direção, ou foi na direção de um outro jogador. E aí eu não sei se isso aí fez com que eles esperassem mais um pouco para depois decidirem. Eu não sei a que ponto está, se isso já se resolveu. Mas a questão central aqui é que a gente ainda não teve, já tem bastante tempo isso, um retorno do clube francês, nem dos empresários, efetivamente, com uma proposta como foi feita a da Inglaterra, em que o Flamengo se colocou na mesa, o Flamengo cuidou dos interesses dele junto com o jogador, e, num segundo momento, o jogador entendeu, junto com o seu staff, que não deveriam seguir em frente a essa negociação e não foram para a Inglaterra. Então, a situação hoje do clube francês, ela é bem diferente, é um pouquinho diferente da que eu acabei de expor aqui com o time inglês. Marcos, tudo bem? Bruno? Diante do enorme desgaste do elenco que o Flamengo tem sofrido, das lesões, é possível vocês, como diretoria, ter uma conversa com a comissão técnica, estabelecer algum tipo de prioridade entre as competições? Como, por exemplo, você tem a Copa do Brasil agora, e no dia 12 vai ter a volta contra o Bahia, 2 dias apenas da volta dos jogadores das seleções, né? Vocês têm muitos convocados seleções estrangeiras e agora os 2 pela seleção brasileira. É possível estabelecer, de alguma maneira, uma prioridade de olho nesse desgaste físico e também que o time vem sofrendo? E só para não perder o hábito, só acrescentar mais uma coisinha. Gabriel Barbosa, Gabigol, tem alguma novidade, questão de renovação, etc? Respondendo a primeira pergunta em relação à escolha de um campeonato. Eu acho que isso hoje ainda não foi feito, ainda não sei se precisará fazer. O que eu posso te dizer, Pedro, é que a comissão técnica e a diretoria dá o respaldo para a comissão técnica para que se coloque o melhor time possível no jogo em que o Flamengo vai disputar, independente se é da Copa do Brasil, independente do Campeonato Brasileiro ou da Libertadores. Uma questão que a gente foi muito debatida entre os jornalistas, a torcida, e até com muitas críticas, se não me engano, foi o jogo contra o São Paulo, em que a gente teria uma premissa que nós estaríamos segurando ou ajustando alguns jogadores em detrimento ao jogo que iria ser contra o Palmeiras na quarta-feira, que era o jogo posterior a isso. Então, o que acontece? Às vezes, a gente faz uma análise de um recorte um pouco maior, não de um jogo só, mas do jogo subsequente, do tamanho, do peso desse jogo. Isso acontece de fato. Mas isso não quer dizer que a gente chegue e escolha uma competição. Eu acho que isso não deveria acontecer, mas pode acontecer. Mas, nesse momento, a gente entende que ainda é possível a gente seguir em todas as competições, como estamos em pé em todas as competições, para que a gente possa
Se tiver que decidir isso um pouco mais na frente, até decidir. Mas hoje eu te garanto que a gente não tem nenhuma decisão de diretoria ou um encaminhamento de diretoria para que o campeonato A, B ou C seja o de interesse de fato para o Flamengo. O Flamengo tem um carinho e tem um interesse de ganhar todos os 3. Durante esses últimos 5 anos e meio, tivemos ano que nós ganhamos Copa do Brasil e Libertadores, ano que a gente ganhou Campeonato Brasileiro e Libertadores. Enfim, então teve ano que a gente só ganhou o Brasileiro, teve um ano que a gente não ganhou nada. Então, assim, nesses 5 anos e 4 meses aí, com mais de 13, 14 títulos, a gente ganhou em conjunto sempre, na maioria das vezes, com o outro. Então, assim, não tem absolutamente nada em relação no dia de hoje. Deixa eu só complementar assim, uma coisa que eu acho que é para dentro da linha que o Marcos falou, e para que as pessoas possam entender um pouco melhor. Tem muitas baixas que são médicas, são vetos médicos, tá? Tem as questões por cartão e, como o Marcos falou, o treinador e a comissão técnica sempre vão tentar colocar em campo a melhor equipe. O que quer dizer que a análise da questão física do atleta, e aí eu não estou falando da questão médica, da questão física, entra na análise do treinador e da comissão sobre quem eles vão escalar. Toda vez que um atleta joga 3 jogos em 6 dias, em alguns isso é mais acentuado, em outros é menos, e eu não estou falando de risco de lesão. Isso vocês podem pegar, isso aconteceu com o Palestino, isso aconteceu, se eu não me engano, no Red Bull, tem Cuiabá. Sempre o terceiro jogo em 6 dias, quando o atleta joga 100 minutos no primeiro jogo, tem 3 dias de intervalo, depois tem só 3 para o terceiro jogo, o rendimento cai demais. 2 de folga, mas o jogo é no terceiro. O rendimento cai demais. 3 jogos em 6 dias, o rendimento cai muito. E aí, o treinador e a comissão têm que tomar uma decisão de quem eles julgam, levando em conta a questão física, que não é médica. Médica é veto. Então, vou dar um exemplo. Assim, tem questões que são fora do nosso controle. No nosso entendimento, o árbitro errou antes do jogo do São Paulo, ao dar um cartão amarelo para o Luiz Araújo. Porque acho que ele fez uma análise tática ali, estava entrando o Matheus Gonçalves, ele deve ter achado na cabeça dele o Matheus Gonçalves é extremo, o Luiz é extremo, então vai entrar um extremo no lugar do outro. O Luiz estava caminhando ali, ele quis coibir uma eventual cera do Flamengo, falou sai rápido, e aí deu o cartão amarelo para o Luiz. Deve ter se confundido quem estava substituindo, ele foi suspenso, estava programado para ele jogar contra o São Paulo, tirou um jogador nosso importante do jogo contra o São Paulo. Contra o Botafogo, o Luiz estava se queixando de dores, é uma questão médica, ela não é física. Ele tratou, foi pós o jogo com o Bolívar, né? O jogo foi quinta, ele tratou sexta, tratou sábado, amanheceu domingo tratando aqui no CT, até a hora da preleção se esperou para que ele pudesse evoluir, não evoluiu, ele foi cortado da relação do jogo. E aí você já não tinha Vinha, você não tinha Cebola, você não tinha Arrasca, não tinha Pedro, não tinha Eric suspenso, juntou o Luiz e depois tinha alguns outros jogadores que tinham uma... Então, a maioria das vezes a condição é clínica e depois, para analisar a escalação, a questão física do que se avalia que o atleta vai ser capaz de desempenhar no jogo é levado em conta para a decisão do treinador de escalar o melhor time possível. Um jogador que está descansado, e aí 4 dias faz toda a diferença do mundo em relação a 3. Então, no 4º dia, o atleta já se sente muito melhor do que no 3º dia. Então, isso faz toda a diferença do mundo para o treinador tomar a decisão dele. E aí, por exemplo, vamos para o jogo de domingo e de quarta. A gente veio da Bolívia. Cheguei em casa, devo ter chegado em casa às 7h30 da manhã, né? Os atletas também. São 3h40 de voo. Muita gente passou mal lá,
Teve o caso do Tite, que foi tratado pelo doutor Fernando Bassan, está lá no Copstar, foi medicado, regrediu a questão ali da arritmia. Enfim, estamos todos aqui, enfim, cuidando aí, acompanhando a questão do Tite para que ele possa estar com saúde bem o mais rápido possível, acompanhando aí, dando todo o apoio a ele e à família dele. Mas muita gente voltou passando mal. Pós um jogo desse, com a intensidade que foi, com o desgaste emocional que é de um jogo eliminatório, chega todo mundo sem dormir. Eles se apresentam agora à tarde, e daqui a 2 dias a gente já tem que jogar com o Red Bull no Maracanã, viajar para Salvador. Lá a gente estava jogando abaixo de 10 graus, a 4.000 metros de altitude, vai jogar no calor lá em cima, com 2 horas de voo, e depois também voltar de Salvador para jogar com o Corinthians domingo. Mas, de novo, você vai ter um jogo quinta, um domingo e um quarta. Quem jogar quinta e domingo pode ter certeza que na quarta-feira a probabilidade do desempenho desse atleta que jogou quinta e domingo nessas condições de 4.000 metros de altitude, viagem de 4 horas para ir, 4 para voltar, sem dormir, eles não são robôs. Eles não são robôs. Essa situação afeta o desempenho dele. E o treinador, a questão clínica e da saúde é óbvio que ele está sempre atento, mas quem dá essa recomendação é o departamento médico. O treinador está sempre olhando a questão do desempenho. E não dá para qualquer ser humano friamente, se tiver um pouco de frieza e racionalidade, vai ver que essa questão afeta. Eu sei que o Palmeiras e o Botafogo passam por isso também, mas quando a gente vai tocando aqui nos pontos que todos falam, quando a gente vai analisar performance, desempenho, resultado, o Flamengo está vivo nas 3. O Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, está classificado para as quartas de final da Libertadores e está vivo no Brasileiro. Ali o Botafogo é o líder, né? O Flamengo, se for olhar por pontos perdidos, tem 2 pontos perdidos a mais do que o Botafogo. O Fortaleza, por pontos perdidos ali, é o líder. Então, assim, o Flamengo acho que é o único clube que está perto ali da liderança e vivo nas 3, né? Então, eu sei que todos têm os mesmos problemas. O nível de exigência e de pressão do Flamengo, e assim, a pressão para todos nós aqui é um privilégio. Acho que é um privilégio para todo jogador que está aqui, para o Marcos, para mim, para todos os funcionários, para o Tite. Essa pressão por desempenho, por resultado, é um privilégio para todos nós. Assim, é óbvio que não é fácil lidar com a pressão, mas é um privilégio, assim, é uma coisa que a gente gosta para a nossa vida, essa cobrança, essa expectativa de demandar de todos aqui um resultado à altura da expectativa do torcedor. Mas pode ter certeza que no Flamengo, 80 jogos no Flamengo, com a pressão de ganhar todos os jogos e ser campeão de tudo, é muito diferente de 80 jogos em determinados outros clubes. Em alguns clubes. Então, agora, é nosso trabalho lutar, tentar atender essa expectativa, é nosso desejo. Todo mundo aqui quer ser campeão das 3. Eu acho que isso ocorre também na cobertura. Né? O jornalista que cobre o Flamengo ali em 80 jogos no ano, acho que ele tem uma demanda, uma pressão um pouquinho maior de um jornalista que esteja acompanhando outro clube. É lógico que os níveis dos jornalistas são os mesmos, você tem o mesmo editorial, mas eu tenho certeza absoluta que a cobrança é diferente. Está todo mundo rindo aqui, ó. As câmeras não estão mostrando, mas a cobrança é diferente. E é o que o Bruno falou, essa cobrança é o que nos motiva, não tem essa cobrança que é o que faz também a gente, é uma engrenagem para que a gente tenha os resultados esportivos que aqui precisa ter, que é diferente. Então, enfim, mas a gente tem alguns limites em relação a tomar algumas decisões em alguns momentos, e isso passa aí nesse tema que a gente está abordando aqui. E só para completar, para dar um exemplo dessa pressão, né?
O Flamengo investiu, até o momento, 190 milhões de reais na janela. Tá? A gente estima que o Botafogo investiu quase 600. Tá? Quando você bota... Na janela não, no ano, tá? Nas 2 janelas. Você pega o Igor Jesus e o Alan, que são atletas que vieram do mundo árabe, que vieram livres. Você achar que não tem um investimento, chega a ser uma ingenuidade enorme, assim, achar que o Botafogo não investiu um valor considerável para trazer esses atletas. Quando você faz a conta, considerando impostos e comissão, que é como o Flamengo divulga no seu balanço, quando você fala que o Flamengo investiu 190 milhões, você tem os impostos. Quando você compra um jogador de fora do Brasil, você tem que pagar 18% de imposto sobre as remessas que você faz para pagar o direito econômico desse jogador. E tem o comissionamento, que é praxe no futebol, que é a remuneração dos intermediários e dos agentes. O Flamengo divulga no balanço o custo total dessas transações, incluindo impostos e comissões. Quando você vai fazer a conta ali pelo que o Botafogo fez, ele deve ter investido quase 600 milhões de reais. E sempre se falou que o Flamengo investia muito, não sei, que o Flamengo não é a maior folha, o Flamengo não é o maior investimento, eu não estou reclamando. É um privilégio a gente ter essa pressão, essa cobrança, a gente está vivo nas 3, estamos lutando pelos 3. E agora... Estou informando. Estou informando que é um investimento 3 vezes do tamanho do Flamengo. A folha com certeza é superior à do Flamengo, não tem transparência, mas com certeza é superior à do Flamengo. E eles têm que performar também, têm que conquistar título. Só que aqui o nível de pressão é diferente, a gente gosta, é o que nos move, faz a gente acordar cedo todo dia para trabalhar de noite, de madrugada, para trazer alegria para o torcedor. E aqui, quando ganha, é diferente também. Então, quando se ganha, quando se conquista título no Flamengo, é algo assim que você leva para a sua vida. Vocês viram a emoção do Michael aqui, falando isso. Acho que é algo único na vida de qualquer um participar desses momentos aqui no Flamengo, e com os atletas, com o treinador, comissão técnica. Não é diferente. O Marcos e eu, estou falando por ele, que eu sei porque a gente conversa muito, né? A gente é muito grato pelos momentos assim que a gente vive aqui no Flamengo e pelas oportunidades que a gente tem de estar nos nossos cargos. Então é isso, galera, o vídeo de hoje foi esse. E se você gostou, vai deixando aquele like. A gente espera aí que o início do nosso craque Michael, o feio, quando ele tá feio, hein, esquece. Quando ele tá feio, a parada é diferente, galera. Então vamos pensar bastante aí nesse início do Michael. E também torcer aí para que a diretoria possa trazer mais reforços. Eles estão querendo... Viram que o investimento está muito abaixo do que se espera do Flamengo. Então, é só a gente pensar aí que se o Flamengo quer estar no nível dele, precisa mais reforços, mais jogadores, precisa fortalecer o elenco, né? Agora o time está com muitos desfalques, muitas lesões. Então, a gente vai precisar de alguns reforços. E nós aqui do Meu Mengão News precisamos de vocês, daquele like, que você se inscreva no canal, ative o sininho para nos ajudar a crescer e atingir mais pessoas. Divulga esse vídeo aí para outras pessoas também, para seu amigo, parente, flamenguista, para os antes também que não gostam. Pode divulgar que a gente gosta, galera. Então, tamo junto, deixa aquele like e até a próxima.